Glória a Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, onde você estiver agora, que o Espírito Santo esteja te envolvendo. E hoje nós vamos falar sobre algumas virtudes que devemos ter, carregar em nosso coração: integridade, caráter e essência. O Espírito de Deus esteve ministrando no meu coração, primeiro o livro de Samuel, capítulo 24, e também o capítulo 26, que vai narrar dois fatos importantíssimos, mas com um assunto muito sério, com um assunto muito importante para toda pessoa que quer viver uma vida de melhoria, uma vida de obediência à palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde se relacionar, com pessoas tem sido muito difíceis. E às vezes a gente é uma pessoa que ajuda, que estende a mão, que oferece a própria veste do corpo às vezes. Porém, muitas das vezes nós somos provados dentro da ingratidão, na traição. Somos provados com a perseguição, com palavras contrárias, palavras falsas. E Deus falou comigo: quem nós somos quando nós nos deparamos com esse tipo de violência contra nós? Como nós nos portamos? E o mais interessante, como nos comportamos quando temos a oportunidade de retribuir a essa perseguição, a essa afronta, a essa pedrada. E Deus me levou lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 24, quando Davi está fugindo do rei Saul, que a gente sabe que o rei Saul, que antes gostava de Davi, antes tinha ali o seu coração, vamos dizer, agradável, amável a Davi, mas por conta do ciúme e da inveja, a gente vai ver que ele, ao longo da história, muda o seu comportamento. E persuadido pelos seus homens, pelos seus soldados, ele agora começa a perseguir a Davi. E Davi era guerreiro, Davi era um homem segundo o coração de Deus, um adorador, mas era um homem muito valente, era um homem que também tinha carisma, que também tinha os seus atributos, e era um homem que servia ao Senhor sinceramente. E numa dessas perseguições, o texto diz que Davi está escondido dentro de uma caverna, e Saul, perseguindo Davi juntamente com os seus soldados, resolve ali tirar um período de descanso. E os homens de Davi, os valentes de Davi, vai encontrar Saul e vai dar essa notícia a Davi: eis que o Senhor, o nosso Deus, tem entregado o teu inimigo hoje nas tuas mãos. Vamos matá-lo, Davi. Vamos lá. É a sua única chance, a sua oportunidade. Quem nós somos quando nós temos a oportunidade de retribuir o mal que estão nos fazendo? E o Espírito Santo veio ministrar essa palavra ao meu coração. Será que nós estamos esperando apenas uma oportunidade para atacar, para se vingar, para ferir, para pagar na mesma moeda aquilo que estão fazendo conosco? Acredito que qualquer ser humano, falando naturalmente, carnalmente falando, teria a atitude de não pensar duas vezes. Opa! Caiu de bandeja nas nossas mãos, está desapercebido, está desarmado, está vulnerável. Vamos matar, vamos destruir. Mas aqui a gente vai ver que Davi corre, corta um pedaço da roupa, da orla do vestido de Saul,
se afasta e depois ele grita, acorda Saul, se prostra, louva a Deus pela vida de Saul e honra Saul. E o texto diz que depois que Saul ouve essas honrarias, ele vai chorar, ele vai prantear e ele vai reconhecer que Davi era muito mais nobre do que ele. E que realmente o reino de Israel estava destinado a Davi. Ele vai reconhecer essa autoridade, essa nobreza, esse caráter diferenciado que Davi tinha. E ele vai dizer, né? Você merece realmente reinar sobre Israel, porque você é mais digno do que eu, porque podendo me fazer o mal, você resolveu me retribuir com o bem. E existe uma única forma de nós vencermos o mal. Em Romanos capítulo, eu até anotei aqui, capítulo 12, versículo 21, diz assim: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Queridos, por mais que seja difícil, por mais que seja doloroso, a única maneira de nós conseguirmos ser superior ao mal que está vindo contra nós é a gente se fortalecer em Deus, portar, se apoderar, se encher do Espírito Santo e retribuir aquela afronta, aquele ataque, aquela mentira, aquela ação maligna, aquela ação contra nós, retribuir com o bem, retribuir com o perdão, retribuir com a gratidão, não ficar focado no que está acontecendo naquele momento, mas lembrar quem nós somos em Deus, lembrar da nossa essência, lembrar de como Deus nos formou, porque ao longo da caminhada, o mundo, os homens maus, os corações malignos farão de tudo para roubar a nossa essência. Mas é exatamente a nossa essência, a nossa integridade, o nosso caráter que vai nos permitir chegar onde Deus quer que nós venhamos chegar. Então não deixe que nada nesse mundo roube a tua essência, a tua integridade. Eu acho interessante que Davi ele tinha também um poder de persuasão sobre os seus homens. E alguns dos seus homens falam: Davi, vamos matá-lo, Davi. E Davi ele vai usar de um argumento, ele vai falar: longe de mim tocar no ungido do Senhor. E ele fala que Deus tenha misericórdia da minha vida para que eu não venha tocar no ungido do Senhor. E ele vai acalmar os seus valentes com essa palavra. E quem nós somos, irmãos? Quando nós temos o poder de colocar todo mundo contra o nosso inimigo. Quando nós temos o poder da palavra e fazer com que a nossa palavra promova uma queda. Às vezes a nossa palavra ela tem o poder de causar até uma morte, de causar uma separação. A nossa palavra ela tem poder de quebrar uma aliança. Quantas pessoas pela palavra mata a outra? Não só espiritualmente, emocionalmente, mas às vezes fisicamente. A pessoa dá um falso testemunho, a pessoa conta uma mentira, inventa algo, aumenta, porque ela está naquele momento de vingança. E ela faz o quê? Agora ele está vulnerável. Agora ninguém vai acreditar nele. Agora ninguém vai acreditar nela. Agora ele e ela me deu de bandeja a oportunidade para eu então derrubá-la. Então eu vou fazer o uso desta oportunidade para cometer a minha vingança. Então a gente vê aqui que Davi ele não escolheu esse caminho. Ele escolhe o caminho da honra. Ele escolhe o caminho da obediência.
ele escolhe o caminho da integridade, porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. A sua essência era essa: honesto, sincero, adorador, servo por excelência. Perfeito? Não. Mas era um homem que, quando errava, confessava seus pecados, clamava pela misericórdia, e Deus assim cumpria, manifestava a sua misericórdia sobre a vida dele e fez ele chegar onde ele chegou. A Bíblia diz que esse homem foi tão bem-aventurado que da sua descendência nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que a nossa vida ela venha a ser uma terra fértil para frutos de excelência, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo é fruto de excelência. Porque Davi guardou a essência, porque Davi manteve o seu caráter e a sua integridade, fiel ao Senhor. Quando nós renunciamos às nossas vontades e à nossa carne, porque a vontade da carne tem hora que ela grita para que nós venhamos, deixar ela reinar. Mas é nessa hora que o nosso espírito precisa estar fortalecido pelo Espírito de Deus e dizer para nossa alma: aquieta a tua vontade. Porque a nossa alma é como uma criança mimada, cheia de vontades. Mas o teu espírito é um espírito adulto, é um espírito maduro, que vai colocar essa criança no devido lugar e dizer: você não manda aqui. Eu estou sob o domínio do Espírito Santo. Primeiramente, a autoridade é dele. Depois, a autoridade está sobre o meu íntimo, o meu interior, que está fortalecido e te diz vontade. Vontade da carne, vontade das emoções desequilibradas. Sossega. Assim como o salmista Davi mesmo diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Que você possa ficar com essa palavra, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe. Tenha um dia de vitória. Mantenha-se firme no propósito na qual Deus te chamou. E que você possa continuar íntegro diante aos ataques, diante à exposição, porque tem horas que nós vamos ser colocados à prova. Tem horas que vão questionar por que do nosso comportamento ser assim. Vão querer nos colocar contra a parede, nos pressionar. Mas nessa hora você vai usar da autoridade de Deus sobre a sua vida. E vai dizer: não, eu renuncio a essa vontade. Eu agradeço a sua intenção de querer se vingar por mim. Mas não vamos fazer assim. Vamos seguir o caminho da justiça. Davi vai falar: Deus vai quem vai julgar entre mim e ti. Essa situação de perseguição aí, longe de mim se levantar contra ti. Que Deus faça justiça. E esse deve ser também o nosso pensamento, a nossa forma de agir diante aos conflitos. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.